Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Vamos iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Essa feita temos uma aula hoje diferenciada, porque hoje é a primeira aula nossa presencial. Temos alguns irmãos aqui nos acompanhando, estamos cumprindo o distanciamento social, o uso da máscara. Só vamos tirar enquanto estivermos aqui dando aula. Será eu e o professor Sidney que estaremos dando aula nessa manhã. A revista que nós estudaremos nesse trimestre é essa revista, a revista Batalha Espiritual, uma revista muito boa do ano de 2019, foi o primeiro trimestre do ano de 2019. Essa revista ela foi colocada à prova nesse ano, porque nós fizemos uma eleição, uma votação e ela ganhou essa revista aqui. Colocamos todas as aulas do trimestre de 2019 para a gente poder ver qual que a gente utilizaria. Visto que esse CPAD esse ano, devido à pandemia, teve dificuldades em honrar com as revistas físicas. Ela fez apenas a revista de adulto física, mas a revista de infantil nenhuma física foi feita. Apenas em PDF. Criança não quer revista em PDF, né, irmão? Criança quer a revista física para poder pintar, para poder utilizar. A aula de hoje segue o tema Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Nós não podemos subestimar a verdade da batalha espiritual. Falando sobre batalha espiritual, hoje pela manhã, quando eu saí de casa, ao sair de casa, eu encontrei carro na rua, eu encontrei um monte de gente utilizando máscara, encontrei um rapaz andando de bicicleta, outro de moto, e foi essa a minha realidade de casa até aqui. Foi o que eu vi. O que vocês viram quando saíram de casa? Vocês pararam para observar? Assim que vocês acordaram até chegarem aqui, o que vocês viram? Alguém viu o carro? Fala que tem gente querendo ouvir. Carro, moto. Exatamente. Pessoas caminhando, fazendo exercício. Pessoas caminhando. Viram algum anjo? Algum demônio? Pois é. Tem gente que tem dificuldade de acreditar que existem seres que são invisíveis aos olhos naturais, exatamente por serem seres invisíveis. A gente não sabe, mas a realidade, pelo menos a gente não vê, mas a gente sabe que existem seres espirituais que andam na Terra. Esse é o relato do relatório que Satanás prestou a Deus. De onde tu vens? De andar pela terra, de passear por ela, ou seja, como uma pessoa andando mesmo sobre a terra, assim Satanás disse que fazia. Então existem seres espirituais, existem. A questão surgiu por aí, se eu não me engano, o livro disse que foi na década de 70, que surgiu um movimento denominado de batalha espiritual. Esse movimento ele vai contra a batalha espiritual bíblica. Essa foi a preocupação do escritor quando escreveu essa revista aqui falando sobre batalha espiritual. Existe um verdadeiro conceito de batalha espiritual na Bíblia e existe um conceito que não é verdadeiro. Nem tudo é batalha espiritual, mas muita coisa é batalha espiritual. Para a gente conseguir distinguir o que é batalha espiritual do que não é batalha espiritual, vamos precisar utilizar alguns textos. Primeiro, a batalha espiritual é real, porque foi Deus quem criou os seres espirituais. Então a batalha espiritual de fato existe. Segundo, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, acompanhe da sua casa, quem puder abrir a Bíblia, abra. Nós não temos, a maioria dos irmãos não tem a revista, mas temos a Bíblia, e vamos nos nortear pela Bíblia. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, está escrito: todo o mundo está no maligno. Esse maligno ali trata-se de um ser espiritual, trata-se de um sistema espiritual, exatamente de seres malignos, seres espirituais e malignos, condenáveis e irreconciliáveis diante de Deus. Mas não para por aí. No livro de Jó, que eu já citei aqui agora há pouco, a Bíblia mostra que Jó passou por uma prova, Jó passou por um perrengue e
Qual foi o motivo da dificuldade? Se você quiser acompanhar em casa, acompanha. Jó no capítulo 1 já mostra. Qual foi o motivo da dificuldade que Jó passou? Jó morreu sem saber o motivo. Jó até atribuiu a Deus. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atribuiu a Deus. Quando na verdade o motivo do seu sofrimento foi a audácia de Satanás. Ele subiu ao céu e desafiou Deus. Não existe dualismo entre Deus e o diabo. O que é dualismo? É duas pessoas do mesmo porte em cima de um ringue lutando. Deus não se equipara ao diabo. O diabo viraria cinza, viraria pó, desapareceria com um sopro de Deus. Então, para Deus tornar a batalha um pouquinho justa, Deus foi e criou o arcanjo Miguel. Esse sim a gente vê batalhando contra a antiga serpente, contra Satanás. Mas Deus não tem confronto com Satanás. Engana-se o homem que coloca Satanás de uma forma tão alta e acaba até diminuindo Deus. Quando tenta colocar o Deus que está cá em cima, Satanás que praticamente não existe diante de Deus, é tão pequeno que praticamente não representa nada para Deus, aí pega e faz isso, para tentar colocar os dois à mesma altura. Não existe esse dualismo. De um lado não está Deus, do outro lado está Satanás. Não existe. Essa batalha é injusta. O diabo ele não tem poder contra Deus, nem de desafiar Deus. Mas o que ele fez foi o que ele propôs quando ele disse assim, foi porque ele mexeu um pouquinho no caráter de Jó. E Deus provou para o diabo que ele estava errado. Deus disse: olha, Jó não me serve de balde, Jó não me serve somente pelo que eu dou para ele. Toque em tudo que ele tem e você verá. Então Satanás desceu para tirar a prova dos 9 e viu que estava errado. Isso aí foi um exemplo fidedigno de batalha espiritual. Vemos a batalha espiritual ali envolvendo Jó e toda aquela sentença espiritual sobre a vida dele. Mas não para por aí. Em 1 Reis, no capítulo 22, versículo do 10 ao 28, tem um outro texto que eu nunca nem tinha lido assim com atenção para ver como era que estava escrito. E observando ontem esse texto em casa, me chamou muita atenção. A Bíblia diz que Deus estava procurando uma maneira de fazer com que Acabe fosse à peleja. E Deus disse: o que eu vou fazer? Deus fez uma reunião no céu e de repente chega um espírito. O texto diz assim: chega um espírito e diz assim: eu sei como convencer Acabe de ir para a batalha. Aí Deus disse: como? Aí o Espírito disse: eu serei um espírito enganador e estarei na boca dos profetas. Aí Acabe, desprovido de entendimento, chamou um monte de profeta. Os profetas vieram. Acabe disse: eu vou vencer a peleja. Um disse vai, outro disse vai. Era tudo um espírito enganador na boca de Acabe, na boca dos profetas falsos. De repente chega um verdadeiro profeta e diz: tu não vai vencer. Acabe disse: você vai apanhar. Deu um tapa na cara do cidadão e mandou de volta para a cadeia. Acabe foi para a guerra. Resultado da história: o profeta que Acabe mandou prender estava certo, estava falando a verdade, e os demais profetas estavam sendo possuídos por um espírito de mentira, um espírito que usava da mentira. Então nós já percebemos aí que existe uma batalha espiritual. A batalha de Acabe não começou no mundo físico, ela tinha começado no mundo espiritual e ele não sabia. Então nós muitas vezes atribuímos coisas a Deus que na verdade não deveríamos atribuir a Deus, são coisas do mundo espiritual. Existem algumas coisas, tem coisas que não é batalha espiritual. No primeiro ponto da lição, que é o ponto que eu estou dando aqui, tem assim uma parte que diz o que não é batalha espiritual, o terceiro subponto. O que não é batalha espiritual? Tudo aquilo que está ligado à nossa estrutura biológica não é batalha espiritual, irmão. Não é. O que é que está ligado à nossa estrutura biológica? O que é? A vontade de comer é do mundo espiritual ou da estrutura biológica? Biológica. Comer demais, glutonaria, já é pecado. Mas isso aí é batalha espiritual? Ainda não. Isso é a luta contra a sua natureza carnal. Não é uma luta diretamente com o mundo espiritual. Porque nem tudo podemos atribuir. É tanto que esse escritor, ele disse assim no livro: tem gente que liga a dificuldade que tem com pornografia, com prostituição, com pecados, à questão de batalha espiritual, mas não é.
ali uma guerra que nós temos sim, mas com a nossa natureza. Mortificar o nosso velho homem. Faz parte de uma batalha espiritual? Faz, mas não é totalmente a batalha espiritual. A batalha espiritual são esses exemplos que estamos dando aqui. Quem não lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel orava e a oração de Daniel não chegava lá em cima. A oração que era para demorar alguns minutos levou 21 dias. Mas porque houve batalha no céu. A Bíblia diz que alguns demônios se posicionaram dizendo a oração dele não passa. Aí Gabriel, que era o mensageiro, pediu a Deus, Deus enviou o arcanjo Miguel e batalhou contra o diabo para poder a oração de Daniel. A resposta não era nem a oração, era a resposta de Daniel voltar, a resposta de Deus chegar até Daniel. Então percebam aí o que é de fato batalha espiritual. Batalha espiritual está ligada à pregação do evangelho em nossos dias. A pessoa prega o evangelho, mas tem dificuldade de pregar o evangelho. Por quê? Não que exista aí espíritos territorialistas, mas o diabo conseguiu atingir várias esferas da sociedade. Hoje nós temos demônios, espíritos malignos que possuem deputados federais, que possuem senadores, possuem. Não que esses espíritos são eles os governantes, mas eles muitas vezes possuem governantes. Por exemplo, a formação de leis, como a gente já viu outrora aí, no ano de 2012, a formação daquela lei lá do casamento homossexual, aquilo ali, para nós, nosso entendimento cristão, nosso entendimento bíblico, aquilo foi uma coisa que veio exatamente do inimigo das nossas almas, possuindo uma mentes demoníacas para tentar fixar esse tipo de doutrina, esse tipo de teologia. Está explicado aqui o que é batalha espiritual, irmãos? Sim. Alguma pergunta? Não? Vocês entenderam o que não é batalha espiritual também? Tem muita coisa que não é batalha espiritual. Só que o que não é batalha espiritual não fica somente nisso que eu falei aqui. O nosso professor Sidney, ele vai dar uma explicação aqui sobre algumas correntes teológicas que surgiram com o passar dos anos, inventando batalhas espirituais. E essas correntes teológicas, Itacaré é uma cidade pequena, mas existe aqui no nosso município pessoas que acreditam em diversas situações que não faz parte do que a Bíblia ensina sobre batalha espiritual. Por exemplo, a maldição hereditária, espíritos territorialistas, esses tipos de doutrinas aí não têm um aparato bíblico para ser defendido. Então, temos vários exemplos de batalha de fato espiritual. O que aconteceu em Atos, no capítulo 8, versículo 29, versículo do 9 ao 24, com Simão Mágico, onde um apóstolo teve uma disputa direta com um rapaz ali que fazia magia. Aquilo ali é uma batalha espiritual. Temos o exemplo também do apóstolo Paulo, acho que se eu não me engano é no capítulo 16 do livro de Atos, onde ele expulsa um espírito maligno de uma menina que adivinhava coisas acerca dele. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo vivenciou a batalha espiritual também. A Bíblia mostra Jesus expulsando demônios, espíritos malignos da vida das pessoas. Batalha espiritual veio ser, de fato, sistematizado com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele veio mostrando o que é a batalha espiritual. Tem a carta aos Efésios, que ele vai mostrando que existe um mundo espiritual e que precisamos estar espertos para nós não virmos a ser aí acometidos por um ataque surpresa do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual e nós precisamos saber da existência e conhecer quais são as ferramentas que esse mundo utiliza. O livro a revista Batalha Espiritual esse trimestre vai fazer isso, vai explicar para a gente como é que o mundo espiritual funciona. Hoje nós vamos entender essas correntes teológicas aí. Professor Sidney, a palavra é toda sua. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma escola bíblica, desta vez numa retomada. E cremos que teremos êxito nessa nova retomada, nesse recomeço da nossa EBD.
nós temos aprendido muito a respeito da palavra do Senhor. E o tema que está em pauta hoje, o diácono Gustavo já deixou bem claro aí que a batalha espiritual, a realidade, não pode ser subestimada. Eu vou falar aqui do segundo e do terceiro ponto. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre batalha, as principais crenças da pseudo-batalha espiritual, que são algumas crenças que são implantadas e que estão por aí, e como já falou o nosso superintendente, pode ser que esteja bem perto de nós, mas é para isso que existe a EBD, para desfazer dessas falsas doutrinas, de versículos isolados, textos isolados da Bíblia, e que eles pegam e criam uma doutrina. E nós sabemos que um texto sem um contexto vira pretexto, não é verdade? Então não tem base bíblica algumas das pseudo-batalha espiritual de qual eu vou falar aqui. A princípio, é o mapeamento espiritual, a maldição hereditária, a ideia de que o crente, de que o cristão pode ser possuído pelo demônio. Isso são três assuntos que a gente, ao ler, a gente já percebe que não tem uma veracidade bíblica. Existe texto que eles se basearam para implantar essa ideia? Sim, existe texto, mas é por isso que eu vou reafirmar: não existe um texto sem um contexto. É interessante que, para a explicação de um texto, de um versículo, de uma parte da Bíblia, temos que conhecer a história, temos que ler do princípio ao fim para tomarmos base no que vamos falar. E o mapeamento espiritual, eles tomaram por base a história do Gadareno. Só que quando Jesus chega naquela cidade, na cidade de Gadara, que ele expulsa o demônio e que os espíritos pedem para não sair da localidade, não é que eles mandavam naquela localidade, não é que eles eram donos daquela localidade. A questão é que eles não queriam que Jesus os mandasse de volta para o abismo. Então eles pedem para que não saíssem, para que Jesus não tirasse ele daquela localidade. Então a palavra batalha, ela deriva-se em muitas outras palavras. Ela tem um sinônimo bem amplo, cerca de 26 a 27, que nós não vamos falar de todas elas, mas a batalha, no âmbito de combate, ela vem como luta, contenda, guerra, duelo, combate, briga, peleja e prélio. Isso aqui no âmbito de combate. A palavra batalha no âmbito de discussão, é verdade que estamos falando aqui no âmbito espiritual. Batalha espiritual. Batalha espiritual é aquilo que você não consegue ver, visualizar, com o que você está lutando. Haja visto que o mundo está enfrentando uma batalha, que podemos até dizer que é espiritual, porque ninguém conhece esse vírus. Você não vê o vírus, é uma luta contra ele. Mas a batalha de fato espiritual, nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias somos colocados à prova numa batalha espiritual, pelo nome de Jesus, não é verdade? A batalha no âmbito de discussão, ela tem como conflito, ela vem como vérsia ou controvérsia, ela vem como debate, discórdia e discussão. Isso aqui é a batalha no âmbito de discussão, mas estamos falando, eu vou refrisar, de batalha no âmbito espiritual, o qual o diácono Gustavo deixou bem claro, quando ele falou o que não é batalha espiritual, o que é batalha espiritual. Diante do que ele já deixou claro, se eu fizesse uma pergunta para vocês, eu tenho certeza que teria
uma resposta satisfatória, porque foi bem claro o que ele falou. E o que não é batalha espiritual? O que é batalha espiritual? Mas não existe demônios que dominam ou que predominam uma certa localidade, como existe, como está aqui escrito, que é o mapeamento da batalha espiritual, ou o mapeamento espiritual, onde os demônios eles mandam e desmandam. Isso não tem veracidade bíblica. Jesus sim, manda no pedaço, como diz a história. Ele manda, onde ele chega, ele manda, ele predomina, ele governa. Não é verdade? Aquela história de que Paulo expulsa o demônio, o espírito de adivinhação daquela jovem, ali sim é uma batalha espiritual. Por que é uma batalha espiritual? Porque ele ouvia, mas ele não sabe. Uma pessoa que não tem o discernimento de espíritos, ele saberia o que estava acontecendo ali? Não. O que ele ia fazer? Diz, rapaz, de fato essa pessoa está sendo usada por Deus. Porque de fato eles eram pregadores do Evangelho, servos de Cristo. Mas ali era uma batalha espiritual. E Paulo, tendo discernimento, ele vai lá e expulsa. Não é verdade? Então vamos voltar para o meu ponto aqui. Mapeamento espiritual. A segunda coisa que eles vão citar aqui é maldição hereditária. O que os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais e os irmãos que estão aqui presentes entendem de maldição hereditária? O que é maldição hereditária? O que vocês entendem de maldição hereditária? É um mal que havia de um determinado parente, com a morte dele, sucede esse mal. Tipo, meu pai ele era alcoólatra, e aí os meus irmãos hoje bebem, e aí eu já ouvi pessoas dizer que esse é um mal que veio do meu pai, e deu continuidade neles, que eles continuam bebendo. A David também, o meu filho mais velho, ele é muito levado, né? E aí, certos dias atrás, minha mãe estava falando assim, tem que ver esse menino, controlar, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, porque o avô dele era assim, 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 aí vai dizer que puxou o avô, maldição hereditária. E a gente estava explicando para ela que a gente, como cristão, não deve ter esse pensamento, né? Ou seja, a maldição hereditária é que passa de pai para filho. Isso. E assim sucede, né? Mas vamos ver o que de fato a Bíblia diz. Primeiro vamos ver o que a Bíblia diz sobre o mapeamento espiritual. De fato, demônios mandam em um certo lugar, em determinado lugar? Sim ou não? Vocês acham que o demônio ele tem poder de dominar um determinado lugar? Ele chegou e ele manda em tudo, ele que é o chefão. Ele pode? Ele tem esse direito? Não. Ele não tem. Já visto que nós já falamos aqui. O endemoniado, galera, ainda vou ler aqui para tomarmos por base. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Olha o que a crença prega. Que Satanás enviou seus adeptos para determinados lugares. Países, cidades ou região. Isso é o que esta crença, esse pseudo-batalha espiritual, prega à mente das pessoas. É como se fosse um mundo político dentro do mundo espiritual. Sim, sim. Aí tem a hierarquia, eles pregam sobre essa hierarquia, sobre países, sobre cidades, sobre bairros. Sim. E aí que fala assim, que já que ele enviou adeptos dele para esse determinado lugar, eles vão mandar. E segundo essa crença, o evangelho só tem sucesso lá se chegar um crente cheio do Espírito Santo para expulsar aquele demônio. Aí eu digo assim, como aí pegaram por base isso aqui? O que ele tem por base? Já visto que toda seita elas são implantadas baseada em um texto bíblico. Ninguém pensa que é simplesmente baseado em um texto bíblico. Eu vou frisar novamente, eles pegam a história do demoniado gadareno. Ou seja, aquele camarada que era possesso de demônios, ele ficava preso em canto nenhum.
ele ia para os cemitérios. Então aquela localidade era uma localidade perturbada pelo demônio, até que Jesus chegou no lugar. Só que quando Jesus chega, antes de Jesus falar, ele interroga: o que vens fazer aqui? O que eu fiz a ti? E ele roga para que não tirasse daquela localidade. Por quê? Porque ele sabia que Jesus, expulsando ele ia voltar para onde? E abismo é prisão. Ele ia para o abismo. Então, o lugar onde Jesus ia mandar ele era tão ruim que ele não queria ir para lá. Então ele não queria sair daquela localidade. Só que por azar dos porcos, vai passando o cara com a manada de porcos, ele roga a Jesus, ele pede para que Jesus mandasse ele entrar naqueles porcos. Aí você imagina a situação que estava aquele homem. A situação do homem, sim, era depravada, mas o Espírito não mandava naquela localidade. Ele mandava naquele corpo. Mandava naquele corpo. É tanto que o Espírito mandava ele comer restos mortais e ele ia. O Espírito fazia com que ele quebrasse cadeias e cadeados e correntes, ele fazia isso. Ou seja, aquele cidadão, ele era escravo do inimigo, como bem frisou o diácono Gustavo. Mas a localidade, não. Então, quando Jesus expulsa da ordem que ele entra nos porcos, os porcos caem todos no despenhadeiro e morrem todos. Então, para deixar bem claro, não existe demônios territoriais. Isso a Bíblia joga por terra. O segundo ponto, que é falando da maldição hereditária, como eu já fiz aqui uma pergunta, e os irmãos falaram muito bem, eles pregam o quê? Olha o que eles pregam. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém dele teve esse problema. Avós, bisavós e até tataravós. Eles pegaram um texto bíblico para isso? Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. Quando Jesus ele fala que ele visita a maldição dos pais até a terceira e quarta geração, Jesus está falando de quê? Filho, neto, bisneto e tataraneto. Jesus visita a maldição dos pais aos filhos. Aí veja o que diz o texto bíblico. Aqui está falando de familiares, importa ser avós, bisavós, tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada, que ele teve um problema também com alguém lá do passado. Olha o que prega essa doutrina, essa falsa doutrina aqui. A pessoa tem que descobrir em que período a pessoa pecou contra Deus, errou contra Deus, para ser ocasionado o problema que ele enfrentou lá no passado. E o que a pessoa tem que fazer? Pedir perdão por aquela pessoa. Assim, o familiar ou a pessoa afetada será perdoada. É um perdão por procuração, obrigado. Por procuração. Ou ele está imitando aos mortos. Os irmãos sabem o que é procuração? Sabem, né? Então, irmãos, isso aqui, a Bíblia vai jogar por terra. Eu já vou pegar aqui um primeiro ponto, falando do mapeamento espiritual. O que a Bíblia vai falar sobre isso? Eu falei do que a doutrina diz, e vou falar do que a Bíblia diz sobre o mapeamento. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indícios para a presença humana. Não se trata de humanos ali, se trata de uma guerra de batalha com a presença angelical e não de presença humana. Veja mais, isso sobre o mapeamento espiritual.
O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. É porque ele era dono dali? Não. Vamos ver o que a Bíblia diz, por que ele fazia isso. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo. Foi por isso que ele rogou. Não é que ele era dono, ele rogou para não ir para o abismo. E o que a Bíblia fala sobre maldição hereditária? Porque, irmãos, infelizmente, até muitos acreditam na maldição hereditária. A gente vê, existe uma certa igreja que a gente vê direto as programações e o cara fala sobre a maldição hereditária. Mas assim, alguém da sua família já bebeu? Já? Então é por isso que você está nessa. E outra coisa, a medicina prega sutilmente isso. Sabia? Aí você vai no médico e fala assim: alguém da sua família tem histórico de hipertensão? Você vai ter. Aí, acho que minha avó tinha. Então você vai ter. Alguém da sua família tem histórico de câncer? Rapaz, a minha avó contava que a tataravó dela teve. Então ele vai dizer: então você está suscetível a ter. Eles pregam ou não pregam? Sutilmente. Já passei por isso já. Você já passou por isso, né? E sempre que a gente vai no médico com um problema, ele vai perguntar isso. É a pregação sutilmente dessa doutrina da maldição hereditária. E uma vez que a pessoa aceita Jesus, toda a maldição foi quebrada lá no Calvário. A pessoa está liberta. Olha o que Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e o versículo 1, ele fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação. Eu posso pegar essa palavra condenação e falar que é maldição. Nenhuma arma, nenhuma, para os que estão em Cristo Jesus. Só que Paulo, muito sábio, ele condiciona o versículo dizendo: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Paulo deixou bem claro para os irmãos que não existe condenação. E eu posso deixar bem claro aqui para os irmãos e para as pessoas que estão nos assistindo, que não existe maldição hereditária, biblicamente, porque Jesus quebrou tudo isso lá no Calvário, venceu por nós. E a maldição que era contra nós, que era para nós, Jesus quebrou e nos deu direito de salvação, de vitória. Não é verdade? A Bíblia vai falar mais ainda sobre a maldição hereditária. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, as coisas velhas, e tudo. Quando ele fala tudo, não ficou nenhum vestígio para trás. Então, já pegando o que a senhora falou aí, não existe. Alguém pode até querer colocar na mente, e principalmente os mais idosos, que ainda não aceitaram Jesus, vai sempre falar isso mesmo. E até os que aceitaram. Até os que aceitaram, né? Eu vou contar uma rápida, que a minha avó aceitou Jesus, nova decidida ainda. Mas ela ainda queria rezar um pouco ainda. Ela está com Cristo hoje, mas foi aprendendo. Dizem que quem tem tendência suicida, homicida, aquelas pessoas que praticam essas coisas irregulares aí, ilegais, né, crimes, também são pessoas que no seu passado teve alguém que tinha isso e tal, ainda dentro da maldição hereditária. Aí a Bíblia vem e mostra a história de Caim, né? Caim, assassino. Quem foi o pai de Caim?
Adão matou alguém? Exatamente. Não matou ninguém. Então, não há um histórico na família de Caim de assassino. Sim. Mas mesmo assim, Caim se tornou um assassino. É um outro texto da Bíblia que joga por terra a questão da maldição hereditária. Então, vamos ver o que a doutrina, a pseudo-batalha espiritual fala sobre a probabilidade de um cristão ser possesso. Ô, irmãos, um crente pode ser possuído pelo espírito maligno? Eu quero a opinião dos irmãos. É bebê, irmãos. A minha forma de ensinar é assim. Ele é crente, se ele é crente, não. Eu acho que não. Essa é a opinião da senhora. Só que é crente em Cristo Jesus, liberta. Se eu acho que não. A não ser que ela não seja crente, esteja vivendo uma vida desarraigada e aí dê brecha para o inimigo. Mas um cristão, não. Eu não acredito. Se eu fazer umas 2 citações aqui, acho que os outros irmãos acreditam ou vocês estão... Existem três respostas para uma pergunta. Não sei, talvez sim. Na sua opinião, pode ter, sim, crente, aqueles que não foi nascido de novo ainda. então, na sua opinião, um crente pode ser possuído. Outros acreditam que não. Se eu disser que... Porque a palavra crente é todo aquele que crê. Certo. Existem 3 citações aqui que eles fizeram. 2 ou 3. Saul. Primeiro caiu. Né? Vai, porque eu quero aprender. Judas Iscariotes. Ananias e Safira. Aí assim, Saul era crente? Não sei não. Vai, responde aí. Bora, gente. Eu vou responder. E o superintendente não pode responder agora. Eu quero que vocês respondam. Para a gente entender o que a Bíblia... Como é importante vocês terem vindo nessa escola bíblica hoje. Saul era crente? Saul era crente, mas porém ele se desviou, né? Judas Iscariotes era crente? Quem escolheu Judas Iscariotes? Jesus. Safira Ananias. Ananias e Safira era crente da igreja primitiva, irmãos? Eram? Mas existe algum texto que fala que Saul foi possuído? Que algo perseguia Saul? Sim, espíritos imundos. Tá certo. Vamos lá. E Ananias e Safira, da igreja primitiva. A igreja primitiva foi a igreja que teve um avanço e Ananias e Safira fazia parte. Mas assim, Ananias e Safira foram endemoniados? Foi? Saul foi possuído pelo demônio? E Judas Iscariotes? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Então, olha o que eu já estou encerrando. Olha o que a crença, as principais crenças da pseudo-batalha espiritual vai falar. O que os pregadores, às vezes, irmãos, temos que ter muito cuidado. Às vezes, a gente, ao ouvir um pregador da nossa região, que a gente conhece o dia a dia, a gente não dá tanto crédito. Às vezes o irmão fala uma coisa que ele estudou, porque assim, um de nós, que tem uma preocupação com o que falar para o público, para você soltar uma frase aqui, algo novo, você estuda, você pesquisa, porque você tem uma preocupação de soltar algo novo e aquilo repercutir negativamente. Então, quando você vê um pregador nosso aqui soltar algo novo, pode acreditar que ele foi numa fonte de água limpa. E às vezes a gente não dá muito crédito, mas vem um camarada de lá,
anelzão de formatura no dedo, solta aqui, coisas aqui que depois você vai ver na Bíblia que não é aquilo. E às vezes quando o cara fala assim, quem quer oração vem cá, irmãos, aí você olha para o banco lá, está tudo vazio. Porque vem todo mundo para receber oração, ainda aceita colocar a mão na cabeça. Paulo disse assim, o que temos, Pedro, né? O que temos, o que eu tenho, eu te dou. Mas vamos lá. Temos que ter cuidado com isso. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Partindo desse falso conceito teológico, afirma que o Espírito Santo habita no espírito humano, no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão religados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico. Saul não foi endemoniado, irmãos. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia dizendo que Saul estava endemoniado. E às vezes a gente ouve pregadores falando. Leia o texto, analise direitinho, que a Bíblia vai dizer que um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. A Bíblia não fala de demônios. Demônios da parte de Deus, irmãos? Aonde que vai encontrar demônios da parte de Deus? Né? Com certeza. É igual o espírito que eu falei mais cedo, que se posicionou dizendo assim, eu vou e eu sei, e eu falarei mentira na boca do povo. Não disse que é um demônio. O texto diz que era um espírito da parte de Deus. O espírito também, o anjo, que foi sobre os egípcios também. Um anjo, um espírito da parte de Deus, que também foi lá, que era o anjo da morte. Sim. Até os egípcios. Não eram demônios, era um ser espiritual. Embora, quando o espírito mau da parte de Deus atormentava Saul, é porque o espírito de Deus já não estava mais com ele. Mas mesmo assim a Bíblia não fala que é demônio. A Bíblia vai deixar isso bem claro para nós, irmãos. Só que infelizmente chega uma pessoa lá, ele lubridiamente com um cidadão e o cara sai dali acreditando. Eu já tive um debate com um rapaz crente, que, cara, estava numa sessão de pregação, estava pregando, a gente crescemos junto em tamanho. Eu sou pequeno até hoje, ele cresceu. Mas eu tive um debate com ele porque ele conheceu um pessoal, uma família, e ele se envolveu. A família cria de uma outra forma, não professava a nossa fé, a mesma fé nossa. Mas a gente teve que trabalhar a mente desse cidadão para que ele não... para desfazer um pensamento que ele tinha. Ou seja, se a gente não tiver cuidado, a gente aprende certo, mas se não tivermos cuidado lá fora, a pessoa tira tudo que você aprendeu certo e coloca na sua mente que o que você aprendeu certo é errado e que o certo é o que ele está te ensinando a partir daquele momento. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, Saul não estava endemoniado, embora não fosse mais um servo de Deus fiel. Aí está inserido lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 14, capítulo 18, versículo 10, capítulo 19, versículo 9. O caso de Judas Iscariotes também foi diferente. Quem escolheu Judas Iscariotes? Foi? Irmãos, o que Jesus disse, se qualquer um de nós disser para um cara que estiver atrapalhado lá, ele bate na gente. Jesus disse assim, ó, eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. Jesus disse isso. Não disse nem que estava com o diabo, que era o diabo. Eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. Jesus estava chutando ali a um dos 12? Não. Ele estava dizendo que Judas era o dito cujo. Fazer que nem o pastor Oswaldo, eu sou de mal com ele. Não falo, eu sou de mal com ele.
Então Judas não era crente. Não. E na Bíblia diz que foi o próprio Satanás que entrou em Judas. Exatamente. E assim, irmãos, eu vou aproveitar essa brechazinha para falar uma coisa. A gente tem um conceito muito errado do que é ser cristão e do que não é ser cristão. A gente pensa, eu vi até o irmão Edinaldo falando, o irmão Edinaldo estava correto no que ele falou, se a pessoa realmente é crente, né, irmão? Porque assim, a irmã também tinha falado, porque assim, nem todo mundo que levanta a mão em sinal de aceitação, de fato, é cristão. Então, dentro da igreja, nós temos dois grupos de pessoas, temos cristãos e temos não cristãos. Temos os não cristãos confessos, que dizem eu não sou crente, temos os não cristãos disfarçados de cristão. Aí, quando você vê uma pessoa que não é cristão, finge ser, mas não é, às vezes até toma ceia, mas não é, cai endemoniado, você pensa assim, olha lá, o diabo pegou um crente, não era crente. A gente tem que ter esse entendimento, né? Esse entendimento. Nem todos que estão na casa do Senhor é cristão. É o que a irmã falou. Se abriu uma brecha, ele entrou. Se abriu uma brecha, deixou de estar na presença de Deus. E assim, se o Espírito Santo está na vida do crente, não tem brecha para nenhum outro Espírito entrar. Isso aqui é fato. A casa está ocupada. A casa está ocupada. Haja visto que a própria Bíblia fala, né? Que todo homem possui um Espírito. Mas quando ele aceita Jesus, o Espírito sai. E aí que entra? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai limpar a casa, tirar toda a sujeira. Então, aquele Espírito que saiu da vida do cidadão, ele fica vagando, procurando um outro corpo para habitar. Só que aquele corpo que foi limpo, que está limpo, adornado, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo permanecendo, não tem espaço para ele voltar. Só que, se o Espírito Santo saiu, é como se fosse uma conexão. Se o Espírito Santo sair, o Espírito que estava lá vagando, procurando um corpo, ele volta. A Bíblia está dizendo isso. E ele volta com outros 7. E aí, eu não entendi esse versículo há muito tempo atrás. E diz que os últimos atos serão piores do que os primeiros. Irmão, quem aqui já conheceu uma pessoa que antes de ser cristão, ele não fumava, não bebia, era uma pessoa centrada. Aí mesmo assim ele aceitou Jesus com aquela pessoa crente e tal. Mas ao se desviar, ele, a primeira coisa que ele vai fazer é fumar e beber, para demonstrar que não é mais crente. Mas não é para demonstrar que não é mais crente. É que o espírito que estava lá, o espírito mau, entrou nele e veio trazendo. Ele virou-se toxicômano, que é o que fuma, alcoólatra, e aí diversas outras coisas. É porque os últimos atos são piores que os primeiros. Então, Jesus disse no meio: eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. E foi exatamente Judas Iscariotes quem traiu Jesus. Ele traiu Jesus. Mas e sobre Ananias e Safira? O que a Bíblia diz? Vai escolher agora. Eles deram brecha quando mentiram. Sim. Mas Ananias e Safira foram endemoniados? Sim ou não? Eu só ouvi um não. Satanás tinha o coração dele, né? Mas o que chama atenção é o detalhe do texto que a gente vê, irmãos. Quando você for ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia todo ano. Leu. Não entendeu nenhum versículo. Aí eu digo assim, passa um zap, eu digo assim, irmão, graças a Deus eu li a Bíblia hoje. Foi mesmo? Foi. Eu li aqui cerca de 150 a 200 versículos. Parabéns. Mas depois do parabéns fala assim, entendeu quantos? Nenhum. Qual é o resultado disso? É melhor você pegar o texto para ler. Vai lendo aqui. Chegou num versículo que você não entendeu, o que você faz? Segue, né? Volta para que você não entendeu. Leia ele 10 vezes, 20 vezes. Não entendi não. No outro dia voltar para ele de novo. Sim. Até entender. Se entender, pergunta a alguém que sabe Sim. mais. Até entender. A questão está no detalhe. Ananias e Safira, a Bíblia diz que ele mentiu ao Espírito. Não disse que eles foram endemoniados, que ele mentiu ao Espírito. Não é isso que o texto diz, irmãos? É isso que o texto diz.
Ananias e Safira. Então, não existe, deixando bem claro, a probabilidade de um crente, servo de Deus, fiel a Deus, ser endemoniado, ou ser possuído por um espírito maligno. Só que assim, existe uma diferença entre agora eu faço uma pergunta aqui. Um crente pode ser usado pelo... Pode? Eu acredito que pode ser influenciado. Pedro era crente, irmãos? Sim. E muito crente. Mas o capiroto usou ele ou não usou? Com certeza não foi Deus que mandou lhe arrancar a orelha. E aquela outra questão que ele fala assim, não, o Senhor disse assim, atrás de mim. Mas o crente, servo de Deus, vocês que estão aqui presencial, e os que estão nos assistindo, crente fiel nunca será possuído pelo adversário. O que nos possui, o que nos enche é o Espírito Santo, nos enche da graça de Deus, nos dá vitória e nos faz a cada dia mais limpo e mais santo na presença do Senhor Jesus. Essa é uma alegria que nós temos, que Jesus cuida de nós. Então, Saul não foi endemoniado, ele foi atormentado por um espírito mau da parte de Deus. Judas Iscariotes, não foi Jesus que escolheu. Ou seja, escolheu, mas disse, eu não tenho nada, rapaz. Eu já vi alguns debates assim, mas não foi Jesus que escolheu? Jesus faz escolhas erradas? Não. Porque era lícito que ele estivesse ali. Era uma peça. Exatamente. E Ananias e Safira mentiu ao Espírito. É por isso que a Bíblia diz que se o cara pecar contra Deus há perdão, contra Jesus também há, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Agora o que a Bíblia de fato diz, eu vou encerrar já, passo para o senhor. O que a Bíblia de fato diz sobre a probabilidade do cristão, sobre a possibilidade do cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado. Por quê? O crente sendo crente, servo de Deus, Deus não enviou um espírito para atormentar ele. Ele já enviou um espírito, mas o Espírito de Jesus enviou é o que? Consola. Não é verdade? Só para frisar aqui, Saul já estava desviado na época. Além disso, a Bíblia não fala de que demônios, mas que o assombrava o espírito mau da parte de Deus. Judas não era crente. Irmão, interessante. Judas não era crente. Judas era o quê? Judas poderia até ser um bom administrador, mas cresceu o olho, como eu vi alguém falar aqui. Cresceu o olho na finança e foi. E a história diz que Judas sempre roubava do cofre. Sempre roubava. Aí já visto que depois ele entregou Jesus por quantas moedas? E, como eu já falei, Ananias e Safira apenas mentiu ao Espírito. O homem segundo a Bíblia. Jesus disse que o Espírito não tem. O que é Espírito, irmãos? O que é Espírito? O que você entende por Espírito? Resume uma palavra aí. Espírito. O que é Espírito? O irmão falou em material, outro falou invisível, que é o mesmo algo que não se vê, não se toca, mas se sente. Interessante, né? Não vê, ele é imaterial, você não consegue tocar ele, mas você sente ele. E outra coisa, irmãos, tanto o da parte benéfica, como da parte maléfica. Quanto a parte do bem, a gente quando está na igreja aqui, louvando a Deus, você começa a sentir a graça de Deus, aquela alegria que você arrepia das pontas dos pés ao alto da cabeça. Quando chega no alto da cabeça, o cara não aguenta, aí fala mistério.
chora, outros riem. É aquela coisa que a gente sente a graça de Deus, sente a alegria, aquela alegria que ela é interna, que é de dentro para fora. É a alegria que vem do Espírito Santo, é a parte boa. Mas quem está lá fora também sente as tristezas, o tormento do espírito mal. Já viu, por causa de saúde. Então o espírito não possui ossos, ele é imaterial, ele é invisível, ele é intocável, mas conseguimos sentir ele. Graças a Deus. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar. Quero agradecer aqui a minha participação, agradecer ao superintendente Diácono Gustavo Silva, né? Que Deus continue te abençoando de uma forma especial. Agradecer aos irmãos que estão presentes e os que estão nos assistindo na rede social. Já quero retornar aquele direito, Diácono Gustavo. Muito obrigado. Amém, irmãos. Estamos chegando aqui ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. O tema da próxima lição nós vamos falar sobre a natureza. Deixa eu ver. A natureza dos anjos. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se está certo. Isso mesmo. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Hoje nós falamos sobre batalha espiritual. Eu acredito que ficou muito bem esclarecido, ficou muito bem claro para nós, tudo aqui que está envolto aí nesse mundo de batalha espiritual em que nós vivemos. Eu quero convidá-los que se coloquem de pé, vamos fazer uma oração aqui para encerrarmos a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Você que não tem a revista, peça por aqui mesmo, pelo Facebook, nos comentários, que eu estarei, deixe o seu número de WhatsApp que eu estarei enviando essa, ou então clica no Facebook, aí tem um campozinho de WhatsApp, você clica nele, me pede lá no privado e eu estarei enviando essa revista em PDF para você poder acompanhar as aulas da Escola Bíblica Dominical. Próxima lição estaremos aqui, o número de irmãos aqui foi reduzido, próxima semana será reduzido e trabalharemos no máximo 35 irmãos aqui presencial. Mas quem não puder estar aqui, nos acompanhe nas redes sociais. Amém? Eu quero convidar a nossa irmã Silvana para estar fazendo uma oração de encerramento. Nessa oração está agradecendo pela Escola Bíblica, apresentando os irmãos que não puderam estar também. A irmã Silvana, ela é coordenadora infantil. Pode ser. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos no teu santo templo, Jesus, para essa aula que o Senhor preparou para nós, meu Senhor. Muito obrigado por nos permitir estar aqui neste momento para aprendermos de ti, meu Deus. Essa aula maravilhosa que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Que o Senhor possa estar agora, meu Deus, contemplando os que não puderam estar aqui. Sim. Meu Deus, os que estão assistindo, Senhor, pelas redes sociais. Alcança cada um, meu Deus, as suas necessidades. Toma a primazia em direção das nossas vidas, nos guarda, meu Deus, abençoa os departamentos, que ainda não podem estar aqui, Senhor, mas nós cremos que em breve estaremos todos aqui reunidos para a nossa EBD presencial, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, os coordenadores, a direção, meu Deus, em nome de Jesus, ser conosco, nos concedendo uma manhã de paz, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Sidney, empresta a bênção apostólica. Não, Ricardo. Eu quero só salientar, irmãos, é que as únicas pessoas que estão sem máscara é quem está falando no momento aqui, mas ao sair daqui já está usando a máscara. E os demais que estão lá, aqui presencial, estão usando as máscaras, viu? Obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos,
desde agora e para sempre. Todos digam Amém.